Fala, galera do Me Salva! Vou ajudar vocês, então, a resolver essa questão do vestibular da Unicamp 2022. É uma questão que está na prova de conhecimentos gerais e ela tem alguns conceitos de química sendo abordados. Então, essa questão, ela fala aqui desse purificador de água, certo? E esse purificador de água, ele torna a água potável através da ação de algumas substâncias que contém nele. Por exemplo, esse sal aqui, esse outro sal... Este outro sal, a gente tem 3 sais aqui envolvidos. A poliacrilamida, que é um composto, um polímero orgânico, certo? E a argila, certo? E aí pergunta, basicamente, qual é a ação desses agentes que contém nesse purificador de água. Se a gente for observar a primeira substância, o que tem aqui nessa primeira substância? A gente observa que tem cloro, Cl. O cloro, qual é a função do cloro? Lá numa estação de tratamento de água, por exemplo, é adicionado cloro justamente porque o cloro, ele mata micro-organismos, ele tem uma ação antimicrobiana. E só com essa ideia a gente já consegue anular a letra B e a letra D, no caso, né? Porque não é microbiano, é o contrário. Não é a favor do micro-organismo, é contra, certo? Então é antimicrobiano. A gente não quer que tenha micróbios na nossa água, certo? Já o permanganato de potássio, que é esse sal que tá aqui, o permanganato de potássio, gente, a gente deveria ter uma noção de que ele é uma substância fortemente oxidante. Ele tem uma ação muito forte oxidante, certo? Então, sempre que a gente colocar o permanganato, ele é utilizado também como antisséptico em medicamentos antissépticos, em medicamentos antifúngicos, antibacterianos também. Portanto, ele mata esses micro-organismos através da sua ação oxidante. Então, ele é um forte oxidante. Assim, a gente já mataria a charada, né? A resposta seria a letra A. Mas é importante a gente falar também aqui do sulfato de ferro. O sulfato de ferro, assim como o sulfato de alumínio, que tem essa fórmula química aqui, ó, Al2SO4, SO4 3, eles são agentes coagulantes ou floculantes. É importante a gente observar que tanto coagulante como floculante são praticamente sinônimos. Eles vão ser adicionados na água porque as impurezas vão ficar absorvidas nessa substância. No Brasil, nas estações de tratamento de água, usa-se mais o sulfato de alumínio, mas nesse caso desse purificador, se utilizou também o sulfato de ferro, então ele tem uma ação, no caso aqui, né, floculante, mas se fosse coagulante, poderia também ser a resposta correta. E por fim, a poliacrilamida aniônica e a argila são agentes adsorventes. O que acontece com essas substâncias? A gente coloca elas lá dentro da água e as substâncias que são tóxicas, ou enfim, as impurezas que contém nessa água, elas são atraídas por essa argila ou por essa poliacrilamida e elas se grudam, né? Através de interações, elas são atraídas e elas se grudam na superfície da poliacrilamida ou da argila. Portanto, a resposta correta, né, é letra A, e a poliacrilamida e a argila têm uma ação adsorvente, que ao invés de ser absorvente, ao invés delas atraírem as impurezas para dentro, né, elas atraem as impurezas e essas impurezas ficam aderidas à sua superfície, por isso que o correto é adsorvente. Resposta correta, então, letra A.
Fala, galera do Me Salva! Vamos para mais uma resolução de uma questão da Unicamp 2022. E essa questão, ela tá falando sobre resíduos de papel, sobre os impactos que os resíduos de papel causam. E aí, ela fala de uma impressora que ela economizaria, né, papel. Por quê? Porque ela imprime e a tinta com a qual ela imprime, após um tempo, fica com cor, né? Mas depois de um tempo fica transparente o que foi impresso e assim o papel poderia ser utilizado de novo. Por isso que ela economizaria papel, certo? E aí, como que isso acontece? Como é que essa tinta muda de cor, né? A ideia é que quando a tinta absorve dióxido de carbono, CO2, certo? Gás carbônico, e vapor de água, ou seja, água, né, pessoal? A tinta, ela muda sua cor de roxa, né, para transparente. Então, de incolor e roxo, certo? Vai mudar de roxo para transparente após um tempo. Aonde que a gente tem CO2 e vapor d'água? A gente tem CO2 e vapor d'água na atmosfera, certo? Então, a folha, ao estar em contato com o ar atmosférico, ela vai entrar em contato com CO2 e com vapor d'água. Bem, aí, quer saber que essa mudança de cor de roxa para incolor ocorre de que forma? Através do aumento ou da diminuição do pH? Essa é a nossa primeira ideia. O que a gente tem que lembrar, galera? Que o CO2 ele é um óxido, um composto inorgânico de caráter ácido. Ele é um óxido de caráter ácido. Por quê? Porque quando ele reage com a água, esse óxido ele tem caráter ácido justamente porque ele forma, né, ao reagir com a água, justamente a água que também é absorvida, ele forma o ácido carbônico, que é essa moléculazinha aqui. Se o meio está se tornando mais ácido, o que está acontecendo com o pH? O pH diminui, certo? Sempre que o meio está se tornando mais ácido, o pH está diminuindo. Assim, a gente já anularia aí, ó, a letra B e a letra D. Bem, agora ele quer saber qual das moléculas orgânicas representa a substância no seu estado de cor roxa e a substância que daria a coloração incolor. O que a gente observa? Olha, se vocês observarem essa partezinha aqui da molécula A gente está observando que isso aqui, na verdade, era função ácido carboxílico, ó. Quando a gente tem essa carbonila, esse carbono ligado duplamente ao oxigênio, e ligado nesse carbono da carbonila, a gente tem um oxigênio e um hidrogênio, né? A gente teria a função ácido carboxílico. Só que o que aconteceu? Esse oxigênio perdeu o hidrogênio. Então, é isso que está acontecendo. O hidrogênio, que pertencia ali à hidroxila do ácido carboxílico, que formavam antes um OH, agora ele se quebrou a ligação e se desprendeu. Então, isso aqui meio que é uma reação em equilíbrio. Então, vamos pensar, gente. Se eu estou diminuindo o pH, diminuir o pH é tornar o meio mais ácido. O que é um meio mais ácido, né? Como que a gente caracteriza um meio mais ácido? É um meio que tem muito H+ presente, certo? Então vamos pensar, se a gente está aumentando a concentração de H+ ao adicionar quem? O CO2, né? Aí, por conta disso, a tinta está se tornando incolor. Então, esta é a forma, a molécula mostrada no lado A é a forma roxa do composto. Quando essa forma roxa se expõe ao CO2, o CO2, juntamente com a água, reage para formar o ácido, aumenta a concentração de H+ no meio e, por conta disso, essa molécula se transforma na partícula B, que é a forma incolor do composto. Espero, portanto, né? Quase que eu tava indo já para outra questão, agradecendo aqui. Mas então, qual é a resposta correta? É abaixamento do pH, porém na letra C a gente descobre que ali as moléculas do indicador estavam mudando, então, da forma A, que era a forma roxa, para a forma B, assim como diz no enunciado, da roxa para a incolor.
Fala, galera do Me Salva! Vamos resolver então mais uma questão da prova da Unicamp de 2022. E essa, galera, é uma questão que, apesar de falar sobre lixo, né, falar sobre plástico, principalmente os impactos aí do consumo de plástico, então ela cairia aí numa ideia de química, mas ela tá lá na prova de conhecimentos gerais da Unicamp, certo? E aqui, então, a ideia é basicamente que vocês saibam analisar, observar com muita cautela um gráfico. Então, a gente tem que olhar alternativa por alternativa. Tá dizendo aí, né? Então, de acordo com a figura, com esse gráfico, o consumo de plástico vem aumentando, certo? Mas o percentual, ó, vamos ler a letra A. O percentual de plásticos que vai para aterros sanitários vem diminuindo. Galera, olha só essa curva aqui. Todas essas curvas, vocês estão vendo? Tanto aqui, ó, do aterro sanitário, que é esse primeiro, tanto a curva aqui, ó, da combustão para gerar energia, tanto a curva aqui do reciclado, todas elas têm uma inclinação que a gente diz que é uma inclinação ascendente. Ascendente. A gente tá vendo aqui tudo um aumento da quantidade, considerando, né, que a quantidade aumenta aqui de baixo para cima, né? Todas elas estão indo de baixo para cima. Se a gente observasse uma curva assim, por exemplo, ó, seria uma curva descendente. Aí sim a gente observaria uma diminuição. Mas aqui qual é a tendência? A tendência que a gente observa é que essas curvas continuem, ó, para cima. Umas mais, outras menos, mas todas estão aumentando. Então, não é verdade que o percentual de plásticos que vai para os aterros vai diminuindo. Ele tá também, ó, aumentando. Então, letra A não é a resposta correta. A gente tem que analisar todas as alternativas, certo? Então, assim como o percentual... Então, os plásticos, o consumo de plásticos vem aumentando, assim como o percentual de plásticos que vai para os aterros, pois há um aumento menor dos percentuais de reciclagem e queima. Gente, quem é que tem aqui um aumento menor? O que tem um aumento menor, ó, é o aterro sanitário. Ele tá aqui embaixo dos demais, né? Os demais estão aqui, ó. E a gente observa, inclusive, que essas curvas são mais inclinadas do que o do aterro sanitário. Elas são mais inclinadas para a vertical do que a do aterro sanitário. Porém, né, a quantidade, assim, o percentual que vai para os aterros sanitários não tem se a gente comparar ele com os percentuais da reciclagem e da queima, a gente não vê que a reciclagem e a queima têm um aumento menor. Elas têm um aumento que é maior, pois a curva delas está mais inclinada para a vertical, está mais ascendente, certo? Então, não é a letra B. Letra C. Mas a quantidade de plástico que vai para os aterros vem diminuindo. De novo, o mesmo erro da letra A, portanto, né, não é. E por que está correta a letra D? Então, o consumo de plásticos vem aumentando, assim como a quantidade de plásticos que vai para os aterros sanitários, mesmo com o aumento dos percentuais de reciclagem e queima. Então, mesmo que a gente veja que há um aumento percentual do plástico que é reciclado, um aumento percentual do plástico que é queimado, que é usado, né, na queima para gerar energia, mesmo que a gente tenha esse aumento aí, a gente ainda assim tem um aumento na concentração dos plásticos que vão para os aterros, e essa é a resposta correta. Espero que vocês tenham gostado dessa questão, que é mais matemática do que qualquer outra coisa.